Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vambora aqui reagir, né? Falta apenas 2 dias para a final da Libertadores. O dia tá chegando, hein? Vambora, nação! Então vambora reagir aqui. O que os comentaristas falaram sobre essa final aqui? Eles trouxeram mais informações bastante importantes aqui e precisa sobre essa final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então vambora reagir aqui, nação! Tamo junto. E outra coisa, eu queria pedir o seu like para ajudar o canal aqui, galera. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. É isso aí. Outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como crédito e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Tamo junto e vambora acompanhar esse react aqui que tá super imperdível. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu! Nas combinações recentes entre Flamengo e Atlético Paranaense, cada ano um ficou com a vaga. A única final disputada foi 2013, que é ano de título do Flamengo. Mais uma nova história se aproxima em Guayaquil. E é para lá que a gente vai, porque o Jean Oddi já está desde ontem ali no estádio, trazendo os detalhes. E vai ficar aqui com a gente também no Futebol 90, para a gente começar a falar deste jogo e desta rivalidade, Jean. Seja bem-vindo. Não sei se na cidade dá para sentir isso, porque a gente tem visto que o número de rubro-negros cariocas é bem maior do que os paranaenses, né? Mas, assim, levando em conta as últimas decisões, você acha que isso vai estar nessa Libertadores também? Tudo bom, Dani? Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros aí na mesa. Pois é, eu acho que assim, existe, claro, uma rivalidade porque confrontos fizeram com que essa rivalidade nascesse, né? Claro que são times com estratégias diferentes, com poder aquisitivo diferentes, né? Então o Flamengo, o que ele é hoje é fruto de um trabalho que foi feito lá atrás, até mesmo na gestão anterior do Bandeira, né? Enxugando ali todas as finanças, saldando dívidas e deixando o time com condições financeiras de investir e contratar os melhores jogadores hoje no futebol brasileiro. Do outro lado, um Atlético Paranaense que tem um projeto de anos e anos, é um projeto que a gente não pode resumir ao que aconteceu esse ano ou ano passado no Atlético, então é um Atlético que também faz um bom trabalho, claro que numa outra linha, pode até ser que a partir da próxima temporada, né, aderindo à SAF, passe a ter dinheiro para fazer contratações mais parecidas com as do Flamengo, mas hoje não é assim. Sobre o clima na cidade, é o que você falou, é muito mais rubro-negro carioca do que paranaense, a gente já sabia que seria assim, foi até um pouco, tem sido até um pouco parecido, acho que numa diferença até maior em relação à final do ano passado em Montevidéu. Eu acho que era algo normal, que a gente saberia que poderia acontecer, mas diferente também do que a gente viu em um ou outro episódio no ano passado. Acho que foi até uma relação muito legal que a gente viu em Montevidéu. Não existe nenhum temor, né, em relação a confrontos, em relação a brigas. Se existe alguma preocupação em relação à segurança aqui, não tem a ver com o comportamento dos torcedores, não tem a ver com eventuais disputas entre torcidas organizadas, né? A questão da segurança, vocês sabem, já devem ter visto os vídeos, elas estão muito mais relacionadas ao momento que a cidade de Guayaquil atravessa. Então, vamos esperar aí, né, torcer para que corra tudo bem. Eu acho que nesse aspecto da segurança, a tendência é que no dia do jogo, né, aqui nas cercanias do estádio, a gente tenha muita segurança, muita polícia. Não acredito que deva ser motivo de temor por parte das pessoas. O que talvez se discute muito é como vai estar o resto da cidade, né, a periferia, onde talvez o efetivo policial que estaria disponível para aquelas áreas não esteja disponível justamente por conta do jogo. Eu acho que vai ser muito mais essa preocupação do que qualquer preocupação em relação aos torcedores, tá? Os torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense, acho que eles não precisam se preocupar. Às vezes, acho que as notícias que chegam no Brasil acabam sendo muito alarmistas nesse sentido. Dani. Boa, Jean, qualquer coisa você chama a gente aqui, a gente está te ouvindo o tempo todo. Eu não vou ficar virado para trás não, tá, gente? Eu sei que o Jean está aqui, porque senão eu fico de costas para você que está em casa. Mas o Jean vai chamando a gente aqui ao longo do programa também. Capitão, cheirinho, Gabigol comemorando, vaga para um lado, vaga para o outro. Esses negócios aí, querendo ou não, vão estar em campo, capitão. Dani, isso faz... Bom, primeiro, boa tarde a você, ao Zé, ao Edu, boa tarde a todos. Eu acho que o torcedor, ele tem direito de se manifestar de todas as formas, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo está bastante otimista com relação a esse jogo,
respeitam o Atlético, mas entendem o elenco que o Flamengo tem, o momento que o Flamengo vive, o momento que o Atlético Paranaense vive. Mas o Atlético Paranaense também se sustenta em algumas coisas, né? Em alguns momentos da história, como você citou, alguns confrontos contra o Flamengo. Eu acho que mobilização dos torcedores, é lógico que a torcida do Flamengo deve se fazer mais presente, né? Pelo tamanho da torcida em todo o Brasil, a do Atlético um pouco menor, mas a paixão ela é muito parecida, se não a mesma. Então o torcedor tem direito de se manifestar, de curtir esse momento que é tão importante. Agora, os jogadores dentro de campo é uma outra história, né, Dan? Então, assim, é um Flamengo, na minha opinião, muito confiante para o confronto, é um Flamengo, na minha opinião, favorito, pelo elenco que tem, pelo momento que vive, mas a gente imagina todo o respeito que o Atlético Paranaense merece. Porque é um time que, se a gente olhasse no começo da competição, talvez não figuraria, não apareceria nessa lista dos postulantes a essa final, mas pelo que foi feito dentro de campo, enfrentando e eliminando grandes adversários, merece todo o respeito. Não vive um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, mas a gente já falou isso várias vezes, é uma decisão, é um momento único para esses dois clubes, principalmente para o Atlético Paranaense, né? Que chega a uma decisão de Libertadores, o Flamengo está um pouquinho mais acostumado a isso nos últimos anos. E a gente espera que seja um grande jogo e com certeza será. Eu falei que era a única final da Copa do Brasil em 2013. Na verdade, tem a Supercopa de 2020, né? Passou ali a imagem, eu tinha esquecido Brasília, né? desse confronto que também deu Flamengo 2 anos atrás. Ô, Edu, essa rivalidade recente, e aí quero ouvir o Zé também, essa rivalidade recente, ela pode aproximar as equipes? Eu entendo que o Flamengo é favorito, eu entendo que o Flamengo tem mais time, eu entendo que o Flamengo tem mais condição de ficar com o título. Só que a gente sabe como é que é o futebol. Essa rivalidade recente, ela pode aproximar as equipes? Ô, Dani, mandar uma boa tarde também pro Jean, que tá lá, né? Eu já tinha saudado vocês aqui, mas eu acho que essa situação do Atlético, ela é interessante quando a gente começa a olhar. Primeiro, quando a gente fala sobre a questão técnica, eu acho dificilmente alguém discordaria aqui que o Flamengo é superior. O momento é do Flamengo. Só que o Atlético vai se apegar não só a essa rivalidade, mas também um pouco nessa motivação. Eu acho que tem um trabalho interessante da tática que o Felipão vai tentar, como a gente falou aqui, povoar meio de campo, tirar o Flamengo da zona de conforto, tudo. Mas pro torcedor, o torcedor certeza que tá vendo o F90, o do Furacão, eu sei que é você está em casa, sei que é você. Você tá assim, esses caras só falam do Flamengo. Se ganhar no sábado, me segura. Ele tá louco ele tá sedento. Ele quer os nossos programas a todo instante. E certeza, Dani, que chega pro vestiário esse momento. E os jogadores vão se motivar também, porque vão ter que se apegar também nessa questão. A rivalidade, ela existe. Acho até que o Flamengo criou uma rivalidade maior com o Palmeiras, com outros times, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Paranaense vem na sequência. Mas, historicamente, existe uma rivalidade e uma dificuldade de ganhar na Arena da Baixada. Isso. Mas como é um jogo, pode dar um pontinho, alguns pontos ali para o Atlético nessa questão de o imponderável acontecer para uma partida é mais fácil do que numa decisão de 2 jogos. Você acha, Zé, que o fato de ser um jogo só aproxima, facilita para o Furacão? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo de Menezes, Capita, Jean, que está nos assistindo de longe, né? Assistindo não, ele vai participar, não fala. Não, ele está nos assistindo também. Está prestigiando. Prestigiando, né? Um abraço, viu, Jean? Eu acho que sim, Dani. Acho que sim, Zé. Porque vou lembrar do seu Sormani, né? Quando ele falava aqui sobre o melhor de 7, né? Na NBA. Sério? Quando você tem 3 jogos ou 2 jogos, você pode errar em um e recuperar no outro. Né? E os erros que você cometeu no primeiro, não cometer no segundo. Quando você tem apenas um jogo cercado de rivalidade, de jogadores em que você tem um lado emocional que pesa muito em relação à final. Tem jogador que está acostumado e tem jogador que não está acostumado. Sim. Isso pode influenciar muito no resultado e até no desempenho da equipe. Mas aí tem equipe. nos 2 times, né? Sim. Por isso que eu acho que um jogo só te dá possibilidades de uma bola você ganhar o jogo. De uma bola numa falta, aí a gente fala no caso do Atlético Paranaense nesse sentido, porque nós consideramos, eu acho que todo mundo considera o Flamengo favorito pelo time que tem, até pelo momento do Atlético Paranaense. E uma bola parada, você pode fazer um gol, se fechar e conseguir o resultado. Nas devidas proporções, como foi o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Nas devidas proporções. O Felipão mexeu na equipe, o Palmeiras tinha uma certa vantagem, o Felipão mexeu, o Terans fez o gol, quantos minutos faltavam? Então isso pode acontecer de fato. Mas assim, eu acho que nessa
briga, né, de forças nesse sentido, eu acho que a possibilidade do Flamengo de obter novas chances, de obter durante 90 minutos o maior número de possibilidades de vitória, ela é mais clara por conta da qualidade do time. Mas a gente nunca sabe o que esperar do Felipão. Sim. Como ele trabalha, como ele faz, o que ele vai fazer com esse time, como ele vai montar no sentido emocional de provocar talvez o Gabigol. Quando a gente fala provocar, não é dar porrada, não é isso, mas provocar. Tem o Fernandinho. Às vezes também, né? Também, mas às vezes, por exemplo, o Fernandinho experiente pra caramba, o Thiago Heleno, sabe? São jogadores que podem dar ali a alguns jogadores do meio-campo, na defesa e no ataque do Atlético, um equilíbrio para que esses erros não aconteçam e minimizar um pouquinho mais as chances do Flamengo. Né? O que o Zé está falando é interessante, porque ontem eu encontrei um torcedor do Atlético Paranaense, fazia a cobertura do Corinthians e Fluminense, tem um jornalista que torce para o Atlético Paranaense, e aí eu estava perguntando para ele, cara, me dá um motivo para eu acreditar no Atlético. É interessante como você faz essa pergunta e o atleticano está em casa, ele se apega muito a essa frase. Marca direitinho e vai que o Davi Luiz erra um lance, aí o Atlético vai lá e pega um gol. Tranca, fecha a casinha. Esperar o erro do adversário. Se fechar, esperar o erro do adversário. Essa é a estratégia. O torcedor está se apegando muito nisso. Claro que o Felipão não vai se apegar, porque o Felipão é um profissional, ele vai tentar a parte tática. Esse estilo de Mas jogo. você entende, Capita, que o olhar deles é sempre isso, né? Vou esperar uma falha do Flamengo, né? Vocês estavam falando, o Zé falou, né, da imprevisibilidade do Filipão. Vou ler umas mensagens aqui, porque tem uma que dá um gancho aqui pra gente fazer o debate. O Lucas Santos fala, Flamengo vai ganhar de 2-0, dá-lhe Mengo. O Vander Melo, será que vai estar ventando a favor? O Rei do Norte, todo mundo sabe que o Atlético Paranaense tem a maior torcida do Brasil. O Lucas Breda diz que vai ser um jogo muito equilibrado. E o Luiz Carlos, ele fala assim, capitão, Pablo e Vitor Roque vão começar jogando. Um mosquitinho me falou. É a informação aqui do Fã de Esporte pra gente, né? Uma brincadeira. Mas eu acho que vale o debate pelo seguinte. Em 1996, o Arce engessou a perna e não tinha nada na perna, né? Então, ele dizer que o Pablo talvez não tenha condição de 90 minutos, por isso ele poupa o Roque no último jogo, tira do campo, também não é garantia de que não vão ter os dois ali, por exemplo. Você acha que pode vir uma surpresa assim? Eu acho que sim, Dani. Não sei se o Filipão ousaria tanto contra o Flamengo, né? Vir com dois atacantes, enfim. Ele reveza muito esses dois jogadores, né? Ou joga o Pablo, ou joga o Vitor Roque. Mas o Atlético viveu experiências com o Flamengo recentes, né? O Filipão, até depois do confronto contra o Flamengo, ele fala, mas porque o torcedor, a imprensa cobrou um pouco mais a agressividade do Atlético Paranaense. Ele falou, mas eu não enfrentei um adversário comum, eu enfrentei o Flamengo. E aí o torcedor do Atlético, ele ficou com essa sensação de agredir um pouco mais o Flamengo, seja no jogo do Maracanã, seja no jogo da Arena da Baixada. Então, o histórico mostra, né? Os times que só tentam se defender contra o Flamengo sofrem demais. É lógico que pode acontecer, você se defender muito bem e achar uma bola. Mas a tendência é que o Flamengo crie muito mais possibilidades de gol, como o Zé colocou, e pela qualidade de Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, se esse time tem muitas chances, a tendência é que os gols apareçam. Então, assim, o Fluminense, quando enfrentou o Flamengo, por exemplo, enfrentou de igual para igual. Tentou marcar um pouquinho mais alto, tentou incomodar um pouquinho mais o Flamengo na saída de bola. O Corinthians, quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, fez o mesmo movimento, não ficou só atrás, tentou marcar um pouquinho mais à frente, tentou ter o controle da bola também. Então, são exemplos que o Atlético pode tomar como lição. A maneira como o Flamengo joga, ela é quase sempre a mesma, a que inicia o jogo. Então, assim, não tem nenhuma surpresa do Flamengo. O time já está pronto, o time está escalado, a maneira como esses jogadores se portam em campo funciona quase que no automático. Aí, pela qualidade, eles acabam achando algumas jogadas, né, individuais ou coletivas de aproximação, que aí acabam induzindo o adversário ao erro. Já o Atlético, não. O Atlético, a gente tem dúvidas do Filipão com relação à escalação, se ele vai ficar mais propenso a armar um time defensivo para jogar no contra-ataque, se ele vai querer, como o Edu falou, povoar o meio de campo para controlar o Flamengo, a intensidade, se vai vir com dois atacantes para marcar o Flamengo na saída de bola. Isso a gente vai saber quando o Filipão passar a escalação. Mas a gente torce para que seja um jogo mais aberto, né, Dani? Que seja uma grande final, que o Atlético também, em alguns momentos do jogo, proponha ao jogo, que fique um jogo mais aberto, não o Atlético só se defendendo. E como eu disse, o Flamengo já tem uma forma de jogar, o Flamengo já é o time que gosta de ficar com a bola, é o time que gosta de propor o jogo, que gosta de ter o controle. Basta o adversário também ter forças para surpreendê-lo em algum momento. Nessa hora, Dani, o técnico se apega a muita coisa. Antigamente tinha muito mais, o Zé e o Fábio viveram muito mais isso. Hoje é difícil ter. Eu me lembro de um clássico no Morumbi, Corinthians e Santos. Eu não sei se o Zé estava no Santos. O Vanderlei era o técnico do Santos.
e o Antônio Lopes do Corinthians. Ele entrou com 12 no campo. Aí o Geilson era o atacante que estava lá. Aí o Antônio Lopes ficou olhando, aí olhava assim para os caras. Tem 12, tem 12. Aí o Vanderlei quieto. O Vanderlei ficou quieto. Porque você pode entrar com 15 no campo. Olha, o cara apitar, você tira um. E aí ele ficou olhando, tentando entender o que é isso. Hoje em dia tem a lista uma hora antes, já não dá mais. Mas já imaginou se o Felipão faria isso, com total certeza. O Felipão, além de ser um grande treinador, ele entende como Edu. mexer. Lembra, Jean? Hein, Jean? Fala, Jean. Pois é. Então, ele fez muito isso mesmo durante toda a carreira, né, na história dele. Agora, nesse caso específico, eu acho que existem tantas dúvidas e tantas possibilidades para ele escalar esse Atlético Paranaense que ele nem precisa inventar gesso em ninguém, não precisa de factoide, né? Ninguém sabe se o time vai jogar num 4-3-3, se de repente vem com 3 volantes, um meia e 2 atacantes, que aí até permitiria essa versão aí de time que eu achei meio estranho. Confesso que não acredito muito nele começar a partida com o Pablo e o Vitor Roque, até porque pode ser um jogo de 120 minutos, ele pode querer trocar um pelo outro ao longo do tempo, né? Se de repente você tiver uma prorrogação. Então acho que ele pode sim jogar com 2 atacantes, mas aí seria o Pablo ou o Vitor Roque e um dos 2 pontas, se ele resolver tirar um dos pontas para dar uma encorpada no meio-campo. A gente lembra que contra o Flamengo mesmo na Copa do Brasil, nos 2 confrontos, ele usou 3 zagueiros e 3 volantes. Hoje parece uma opção menos provável, ninguém está acreditando muito nessa possibilidade, mas acho que até pelo que você falou, cara, todas as possibilidades elas são válidas. Quer dizer, eu não consigo cravar, não consigo realmente imaginar qual vai ser o time. Eu estava aqui brincando, né, no papel de fazer possíveis escalações do Atlético Paranaense e na boa, não estou nem falando de dúvidas em relação a nomes, tipo, joga o Pablo ou joga o Vitor Roque, não, estou falando de dúvidas em relação à montagem do time do ponto de vista tático e eu mesmo aqui criei umas 5, 6 versões, não consigo sinceramente ter ideia de quem ele vai escalar e dessa vez ele nem precisou engessar a perna de ninguém. Em cima do que você falou também, isso gera uma dúvida grande com relação ao trabalho do Dorival, né? Porque se o Filipão, por exemplo, ele vai apresentar um vídeo do Flamengo hoje para os jogadores amanhã para ter algum controle, né, dentro do jogo, mostrar algumas situações, ele tem esse time bem claro, né, as movimentações do Flamengo. Já o Dorival, ele não consegue fazer isso com o Atlético. Como você disse, o Dorival, ele pode olhar para o Atlético com várias formações, sejam os nomes, sejam esquema táticos, mas é difícil você estudar o Atlético Paranaense na véspera desse confronto, porque, como você disse, eu acho que nem o Dorival, talvez nem o Filipão, talvez saiba exatamente o time que ele vai entrar em campo. Imagina o Dorival, a gente que está conversando a respeito dessa final. Então, até a análise, o trabalho de vídeo da comissão técnica do Flamengo, ela é dificultada por essa dúvida que o Filipão está criando, ou que esse elenco criou, né, para essa decisão. É o grande trunfo, porque eu acho que é justamente essa a indefinição de cada lado. Por mais que você saiba como é o time do Flamengo, você pensa assim, se esses caras estiverem encaixados num dia inspirado, eu posso saber toda a movimentação. Não é garantia que eu vou conseguir parar pela qualidade. Do outro lado, talvez a surpresa fale muito. Sim, eu vou arriscar um time aqui. Do Atlético? Gosto. O time que enfrentou o Red Bull, só que aí ele deve tirar o Terans, coloca o... Não, lê aí pra gente, que é a memória da gente já... O time é o Bento, né, no gol. Sim. Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Sim. Aí no meio campo, Alex Santana, Eric e Fernandinho. No ataque, o Coelho, que eu acho que deve entrar o Vitinho, porque o Coelho foi expulso, né? Então não sei como é que vai ficar esse lado do Felipão, porque o Felipão pode falar, não, deixa o Coelho aqui, porque o Coelho deve... Eu não sei se ele vai tirar por causa da expulsão, não. Então, isso que o que eu ia chegar nesse ponto. Podia ser o Vitinho, o Vitinho, mas só que o Vitinho batendo de frente com o Rodinei, eu acho que o Coelho tem mais força. Né? Então, Pablo e Canóbio pelo lado direito. O Zé, esse é o teu time. Porque o que acontece? Ele fecha o meio-campo, ele povoa o meio-campo, porque o Flamengo nos últimos jogos teve dificuldades quando o time adversário povoou o meio-campo. E ao mesmo tempo, esses 2 jogadores de meio, né, que seriam o Eric e o Alex Santana, eles têm muita força para chegar na frente. Então eles obrigam Pensando em contra-atacar. Não, em atacar também.
Não só em contra-atacar, porque eles obrigam os jogadores do Flamengo quando perderem a bola, seguirem esses caras, porque esses caras vão dentro do time do Flamengo. Não, então, mas é o que eu tô falando, quando perderem a bola. Porque eu espero um jogo com o Flamengo com mais posse de bola. Sim. Então, você tá falando da qualidade desses caras, só para eu entender. Eu não consegui... eu acho dessa qualidade, porque a característica desses dois jogadores, tanto do Eric como do Alex Santana, são jogadores de marcação, mas quando eles roubam a bola, então, é isso. eles levam o time. Não necessariamente de contra-ataque. Eles tiram o time de trás. Eles levam. E o Fernandinho, ele vai fechar ali. E o Fernandinho pode ser utilizado também como um terceiro zagueiro, dependendo. Encaixa ali. Porque aí você faz um 5-4-1, deixa o Pablo ali na frente, os caras voltam, fecham. E quando roubam essa bola, eles saem em velocidade. Eu acho que o Felipão pode utilizar esse tipo de situação, sabendo exatamente como joga o Flamengo. Sim. Né? Fala, Jean. Fala, Jean. Eu conversava com alguns colegas da imprensa curitibana, né, até para tentar entender o que eles acham, e acho que está todo mundo na dúvida, ninguém tem muita certeza, mas ouvi de muita gente a possibilidade de um time parecido com o que você colocou, Zé, essa linha de 4 atrás, os 3 volantes, vamos dizer assim, que você citou, mas aí o Terans jogando no lugar de um dos 2 pontas, entendeu? Então seria meio que um 4-3-1-2, com o Terans às costas de Pablo e aí Coelho, ou Pablo e Vitor Roque, Pablo e Vitor Roque não, se bem que tem fã de esporte que falou Pablo e Vitor Roque, pode até ser Pablo e Vitinho, né? Canobi e Pablo, enfim, não consigo acertar os nomes, mas tem muita gente acreditando nessa possibilidade de uma escalação com 4 meio-campistas, só que um deles o Teran, então jogando, né, mais na armação, e aí ele fecharia na hora que o Flamengo tivesse a bola. Enfim, só para colocar essa que é uma possibilidade para muita gente, mas eu continuo achando que é muito difícil. A gente pode fazer apostas aí, inclusive eu conversei com o Alexandre Matos, e claro que ele não ia me falar o time se soubesse, mas eu senti que ele realmente não sabia. Ele falou, ele até brincou e falou, eu não sei nem se o Filipão já sabe qual vai ser a escalação desse time, né? Não tenho nem essa convicção de que o Filipão saiba qual vai ser o time naquele momento que o Filipão falou que tinha 9 dos 10 definidos, né? Enfim, vamos esperar. Acho que a gente vai ter que esperar 2 dias para ter certeza. Como é que não sabe? Dani, mas esse trunfo, ele, como a gente falou aqui, isso aí vai jogar a favor do Felipão, porque aí o Flamengo não tem isso tudo. Mas assim, a gente fala muito dessa linha ofensiva. Eu quero destacar o Fernandinho, que na minha opinião vai ser o diferencial do Atlético, até por essa montagem tática, né, Zé, que o Zé citou até, não liberdade, mas ele tem a possibilidade de jogar na linha defensiva, joga no meio e vai ajudar na construção, além da experiência. Então o Fernandinho tem a possibilidade de cadenciar o Atlético e assim, olhando esse Atlético, até pela questão da intensidade que a gente falava da nossa preocupação, Capita, que eu não sei se vai virar a chave de uma hora para outra, a minha opinião é que o Felipão vai muito tentar tirar essa bola do Flamengo, que você causa um desconforto, que os caras do Flamengo, a linha ofensiva, adora ter essa bola, para manejar, para jogar, se tira os caras da zona de conforto, povoa o meio e mais, desgasta o Flamengo. Eu não sei não, Dani, se, por exemplo, a gente vai falar de parte tática, de estilo de jogo, se o Atlético não vai, porque imaginem só, 0-0 primeiro tempo, vira para o segundo. 20 do segundo tempo, 0-0. A torcida que vai estar lá do Flamengo vai ter um comportamento diferente da do Atlético. A do Atlético está desejando dá para segurar mais um pouco. De repente, acho o gol no final. Tem a possibilidade de ir para a prorrogação. Então, é só essa questão da parte psicológica do Flamengo que também pode pesar de comportamento, de relação com o torcedor, porque o Flamengo não pode ficar nervoso, por exemplo, nessa situação de desconforto. É isso, capitão. Que eu acho que o favorito fica nervoso quando o placar não mexe? Tem mais responsabilidade, né, Dani? Tem mais responsabilidade. E essa responsabilidade é maior pelo lado do Flamengo. Por tudo que a gente já falou, eu acho que isso é bem claro. O Flamengo viveu experiências na Libertadores, Dani, que fazem o torcedor não ficar tão ansioso, né? Sim. Tem um exemplo contra o River Plate, que o Gabigol faz os gols ali no final da partida. Então, quando todo mundo imaginava que estava tudo perdido, o Flamengo consegue o título. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo não espera que isso vá acontecer. Eu acho que esse é o pensamento do torcedor, que o jogo vai se arrastar em um 0-0 durante todo o tempo, mas pode acontecer por ser uma decisão. Mas a expectativa do torcedor é que o Flamengo agrida mais, que o Flamengo crie mais chances, que o Flamengo incomode o sistema defensivo do Atlético Paranaense. E eu acho que os jogadores
de Flamengo e Atlético, o Atlético tem um pouco menos experiência com relação à decisão. Mas aí eu concordo plenamente com o Edu com relação ao Fernandinho. Aí o Filipão tem mais experiência em relação ao Dorival. Então, acho que esse equilíbrio acontece no banco, de algumas peças também. O Flamengo é um time mais encorpado com relação a tudo. Sim. A experiência dos jogadores, os momentos decisivos que o Flamengo vem vivendo. O Flamengo participou de uma decisão recente, né? Uma decisão emocionante. O Flamengo teve dificuldades no jogo também contra o Corinthians, conseguiu passar nas penalidades. Então, isso dá uma casca maior, uma bagagem maior, uma tranquilidade maior. Mas a gente está fazendo suposições, né, Dani? Sim. O que eu imagino, assim, o que a gente imagina, acho que é senso comum, é que o Flamengo vai tentar ter o controle do jogo e o Atlético, mesmo pensando um pouquinho mais ofensivamente, ele vai se resguardar bastante, porque sabe o poderio ofensivo que o Flamengo pode oferecer aí nessa partida. A gente está falando dos treinadores, né? Claro, a semana inteira, e é importante frisar, porque a participação de cada um nessa campanha, nessa chegada até a final é muito grande. Vamos dar uma... Eu acho que tem uma diferença que para mim fica clara, não só nas entrevistas, mas quando a gente olha os campos. O Filipão é a grande esperança do Atlético. O Flamengo tem um time que o Dorival trouxe de volta à melhor forma. Mas passa muito pelo Filipão se o Atlético pode ou não parar esse Flamengo. Daniel, eu acho assim, eu acho que até começar o jogo, eu acho que o Filipão é importante. Depois que começou o jogo, aí jogador contra jogador. Porque o Filipão não vai conseguir entrar em campo. Mas tudo isso que a gente está debatendo aqui, de como é que monta, como é que arma, entendeu? Porque eu acho que passa muito por aí. Então, o que eu estou dizendo, as ideias, elas são fundamentais. A forma como você prepara o jogador também é essencial para você ter um bom resultado e uma boa, como diz o Eduardo Menezes, uma boa performance. Exatamente. Né? Porque ele, como diz o Eduardo de Menezes, ele adora performar. Performar e é isso aí. Aí o que acontece? Só que chega quando começa o jogo, né, o jogador ele está tão concentrado naquilo que ele tem que fazer, tem que prestar atenção no adversário, a preocupação acaba mudando, você se prepara para um tipo de coisa e aí o time adversário vai lá e faz outra. Então, assim, tem uma série de movimentações, de expectativas que, quando começa o jogo, o treinador não pode te ajudar. Claro. Você tem que tomar as decisões. Né? E aí eu já entro na questão do Fernandinho e do Thiago Heleno. Eu acho que são os dois caras importantes para o Atlético nesse sentido de experiência. O Thiago Heleno é um cara que passa uma segurança muito grande para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique sem o Thiago Heleno é outro jogador. O Pedro Henrique sem o Thiago Heleno é aquele jogador que dá chutão, é o jogador que se perde na hora de dar o bote para tentar um contra um com o adversário. Né? Então tem muito isso. E no meio-campo, o que o Fernandinho faz para ajudar esses dois jogadores, né? o Eric, talvez, né? O Eric e o Alex Santana que nós estamos falando, é fundamental para não ter aquele espaçamento que nós temos. Ele preenche muito, tanto, né? Nos times adversários, às vezes, para o Flamengo jogar. Então, o Felipão é essencial na preparação da equipe. Mas uma coisa começa assim... o jogo, né? Não, mas assim, uma coisa é certa, né, Zé? O que você falou é perfeito, mas assim, após o jogo, acabou o jogo, o Atlético foi campeão, foi o Atlético do Filipão. O Atlético do Filipão. Então, assim, esse é isso que a Dani quer falar. Que a principal esperança. A figura ali, eles vão lembrar do Fernandinho, Thiago Heleno, de repente quem fizer mas é o Atlético do Filipão. É o Atlético do Filipão. Sim. O Flamengo não. O Flamengo é o Flamengo de Arrascaeta. Do Pedro, do Gabriel, do Arrascaeta. A imagem do Filipão após o jogo e também se o Atlético... Isso não diminui em nada os méritos do Dorival, tá? E tem os dois lados, porque se o Flamengo, por exemplo, consegue uma vitória expressiva, né? Estou falando uma suposição, também vai ser isso. A cobrança vai ser muito maior em cima do Filipão. Entendeu? Sim. Se o Filipão vencer, o time do Filipão que ganhou. Se o Filipão perder, for um jogo muito equilibrado... E o 7-1 vem com força. Exatamente isso. Vão relembrar muito desse momento. Já o Flamengo, não. O Flamengo já vive essa situação que o Dorival sabe muito bem como é. Ô, Edu, se vencer, os jogadores são muito importantes. Se perder, vai ter uma pitadinha de culpa do Dorival. Ô, Edu, agora eu vou deixar uma pergunta legal aqui pra você. O pessoal já tá satisfeito na hashtag. Primeiro eu vou ler as mensagens. O pessoal tá falando assim, vocês têm razão, o Fernandinho vai ser decisivo, principalmente pelo cartão vermelho que vai receber no início do jogo. Entreguem logo a taça pro Atlético, seus secadores. Flamengo campeão com gol do Everton Ribeiro. Só porque não é lembrado, é meu craque. E a torcida do Flamengo, ela também quer saber o seguinte, independentemente desse resultado, o Dorival, o trabalho que ele fez, o que ele apresentou, se aproxima mais do Jorge Jesus ou do Renato? Pô, se aproxima mais do Jorge Jesus, eu vou falar por quê. Eu acho que a questão da melhora técnica, eu falei aqui, o Flamengo parece que acabou o ano no meio, em julho.
Aí nós fizemos todo mundo de branco, feliz ano novo. E começou um outro ano. É impressionante a evolução do time do Paulo Souza pro Dorival. Não existe nem comparação. Por isso que eu acho que essa evolução técnica, ela beira a do Jorge Jesus. O Renato foi muito no emocional, tentou ali, com a parte dele mais boleirona de pegar os caras, fazer a junção para uma decisão. Tanto é que aí, Dani, eu adoro o Renato, respeito muito a trajetória do Renato. Só que quando precisou de uma parte ali técnica para tentar, quando o duelo com o Abel, dar sabe aquela cartada? Ele não conseguiu e o Abel conseguiu. Então se aproxima mais do Dorival. Do trabalho do treinador, Dani, assim, o Dorival, eu concordo com o Capita, só para fechar aquele assunto do Felipão. A prancheta do Dorival é uma delícia porque ele tem ali as coisas. Ele olha e fala, opa, tem um monte de coisa para fazer aqui. E o time todo veio com ele. O Atlético, o Felipão, tem essa possibilidade de mexer taticamente, criar algo para tentar tirar o Flamengo dessa... Então, o Felipão também leva muito esse Atlético. Mas no caso do Dorival, o Dorival está no bolo todo. Eu acho que faz parte dele e o grande mérito desse Flamengo é o Dorival tirou o melhor dos caras. Ele conseguiu não reinventar o Gabigol. Até porque o jogador também tem que querer, né? Sim. Hoje o Gabigol Motivar é um armador. A fazer uma nova função. O Gabigol é um armador, o Arrascaeta. Eu lembro que a gente chegou aqui em mesas, debateu o seguinte, esse Flamengo já não está manjado? É sempre Arrascaeta e Everton Ribeiro? Não é hora de se reinventar? Tá aí a resposta. Acho que o Dorival conseguiu algumas coisas interessantes nesse time. Vocês concordam, fazendo um paralelo? Claro que é difícil, né, a gente traçar um paralelo entre trabalho de treinadores diferentes, mas, assim, eu concordo com o Edu. Eu acho que pelo que ele fez, a gente falava muito do ambiente, e o Dorival também recupera o ambiente, assim como o Renato. Sim. Só que ele traz muito mais. Eu vejo movimentações em campo, eu vejo posicionamento de campo, eu vejo coisas ali que para mim, colocam ele mais perto do Jesus. Não, eu acho que é natural, até pela forma como o Flamengo joga, né? O Flamengo voltou a jogar. Eu ainda vejo o Flamengo de Jesus superior, né? Porque esse Flamengo do Dorival, ele tem demonstrado em alguns jogos dificuldades. Demonstrou contra o São Paulo, os 2 jogos contra o Corinthians, né? Um outro jogo também que agora não me lembro que teve dificuldades quando o time preenche o meio-campo e aí você cria dificuldades para o Everton Ribeiro e para o João, porque o Thiago ele faz o pêndulo, né? Ele vai de um lado, vai para o outro, ele fecha, ele é muito inteligente quando ele se posiciona, só que existe uma compensação, né? Porque o Gabigol não volta para marcar, o Pedro volta até um certo ponto, e o Arrascaeta, se você exigir do Arrascaeta que ele volte para marcar o tempo todo, você perdeu o que ele tem de melhor. Você perde o que ele tem de melhor, que é a proximidade da área, a capacidade de criar jogadas, né? Então o Flamengo, teoricamente, fica com 2 jogadores e meio para marcação, que são o João e o Thiago, e o Everton dá aquela mão ali, porque ele fecha por dentro, mas ele está saindo para a lateral e tal. Quando o Flamengo teve uma certa dificuldade, o Dorival teve dificuldades para ajustar. Nesses últimos jogos, especialmente. Mas aí você não sabe se é por causa da lesão, se é porque faltou o João, que aí com o João fica mais fácil, ao invés de ficar com o João do lado esquerdo. Acho que ele teve uma dificuldade como treinador ou que ele teve uma dificuldade de peças? Eu acho que nesses últimos 2 jogos, com peças, e nos jogos contra o São Paulo como treinador. Na Copa do Brasil. Porque contra o São Paulo ele teve dificuldades, assim, que o São Paulo... O que o São Paulo fez? É o que o Atlético vai fazer, eu acredito. O São Paulo preencheu o meio-campo e criou superioridade numérica ali onde você controla o jogo. Pressionava o time do Flamengo e roubava essa bola e criava 3 contra 2, 2 contra 1 em determinados pedaços do campo, fazia inversão para pegar o time adversário, para pegar o Flamengo descoberto, né? Então eu acredito que o Dorival nesse instante teve um certo problema, porque você poderia mudar. Né? Você poderia fazer um 4-2-3-1 e aí você equilibra um pouco mais esse meio campo, o Thiago pelo lado esquerdo, o João pelo lado direito, centraliza um pouquinho mais, por exemplo, o Arrascaeta, ou se não você abre um pouco. Mas você não acha que tem o mérito do Ceni também? Eu acho que o Ceni posicionou o time dele muito bem, pelo menos no jogo de ida no Morumbi. Então, eu acho que tem o mérito do Ceni mais do que o demérito, entre aspas, sei que não foi isso que você disse. Não é demérito, eu falo das dificuldades. Você tem o mérito do Ceni, mas você tem que ter o mérito também do adversário. Porque o Vitor Pereira, então, no segundo tempo do jogo Flamengo e Corinthians, conseguiu pressionar o Flamengo lá atrás. Falta de peças? Beleza. Só que ele fez determinadas substituições que não surtiram efeito, porque ele trocou 6 por meia dúzia em posicionamento.
Ele trocou o Mateuzinho para fazer a mesma função que o Vidal. E aí você vê, o Mateuzinho saiu no meio campo. Então você tem que facilitar, às vezes, para esses jogadores, né? O que tem uma certa dificuldade. Quando eu me apego ao São Paulo, eu falo porque o Rogério Ceni já havia feito isso uma vez. E ele fez de novo. E o Flamengo teve as mesmas dificuldades. Mas, assim, eu vejo o Flamengo hoje muito forte. Tecnicamente, um time que sabe jogar, que gosta de ficar com a bola nos pés, o que ele está fazendo com o Gabigol, eu já vejo uma troca de gratidão aí, de respeito muito grande do Gabigol perante ao Dorival, porque o Gabigol não se comportou assim. Eu não falo de jogar futebol, é a forma como ele se comporta perante ao treinador. É diferente, ele não se comportou assim com eu digo mais, eu acho que talvez ele não tivesse topado a mudança de posição do jeito que se não fosse o Dorival. Não. Né? É uma relação muito boa. A inteligência do Dorival mas é aquela história, né, que a gente estava falando outro dia, que o Bruno se machucou. Por isso que tá... Não, o Bruno se machucou. Sorte dele que o Bruno se machucou, isso é um absurdo. Só que ele tinha que encontrar o posicionamento do Everton, ele tinha que encontrar o Arrascaeta, ele tinha que encontrar uma compensação na parte tática para você ter uma marcação e, ao mesmo tempo, você ter a bola nos pés. Sim. Então, ele encontrou uma série de coisas. Nós falamos, recuperou o Léo. Não recuperou só o Léo. O Davi Luiz começou a jogar bem. Sim. Né? O Thiago voltou a jogar bem. E Léo Pereira. O próprio Felipe Luiz. O Felipe não está tão exposto como ele estava antes. Por quê? Porque o João está do lado esquerdo. Quem é que dá o primeiro combate? É o João. Lembra do lance do Fagner, que ele tomou o cartão amarelo? Quem é que saiu para dar o combate lá na área? É o João. Então, tem uma série de benfeitorias do Dorival. Né? Então, eu acho que se aproxima muito do Jorge Jesus, mas eu ainda vejo o time do Jorge Jesus melhor. Porque daqui a pouco a gente vai tirar essa prova aqui. Vamos fazer um cara a cara do Flamengo de 2019 com o Flamengo de 2022. Fala, Jean, eu já vou jogar uma pergunta aí. A pergunta para me chamarem de ante agora. Veja você onde eu cheguei. No Twitter. Se o título não vier, esse trabalho ainda vai estar mais próximo do JJ do que do Renato? Pois é, por isso que eu acho difícil aproximar o trabalho do Dorival do trabalho do Jorge Jesus. Quer dizer, eu entendo que se você tem que tomar essa decisão, essa escolha, sim, né, você está mais próximo, está um pouquinho mais próximo do Jorge Jesus do que do Renato, mas, sinceramente, eu acho que a distância ainda é muito grande, né, pelo que fez o Jorge Jesus, pelo que o time jogou. Agora, eu acho importante a gente não negar os méritos do Dorival, independentemente, inclusive, de qual seja o resultado na final. A gente sabe que eles serão negados, né? Se o Flamengo não for campeão, a gente sabe que as críticas virão pesadas, como chegaram a vir, inclusive, recentemente, né? Porque o time não manteve aquela sequência de bons resultados que teve, inclusive, muitas vezes, jogando com reservas no Campeonato Brasileiro. Assim são as coisas no futebol brasileiro. Eu acho que ele tem os seus méritos. Para mim, é um técnico que eu, como treinador, tá? Não estou entrando nas questões pessoais e tal, mas como relação diante da carreira, como ele trata a profissão de técnico, eu respeito muito mais do que ao Renato. O Renato, eu acho que ele é um cara que tem, claro, as suas qualidades, mas são qualidades muito mais ligadas a essa questão anímica, né? Acho que, não sei se foi o Zé ou o Fábio que falaram, esse negócio de motivar, de mexer com o grupo e tal, mas isso tem data de validade em geral. Toda vez que o Renato era incitado a falar sobre o time, a discutir questões táticas, ele se recusava, ele se negava a fazer, e o Dorival não é assim. O Dorival fala, ele tem esse aspecto, acho que como nos aspectos importantes da sua carreira. Você pode não achar que ele é um dos melhores do mundo, certamente não é dos melhores do mundo, mas acho que entre os caras no Brasil é o que mais respeita, vamos dizer assim, a profissão de treinador. E até fazendo o paralelo que o Edu fez com a final do ano passado, eu acho que dessa vez, veja bem, eu não estou comparando de maneira alguma o Filipão com o Dorival. São claro que técnicos de patamares diferentes na história do futebol brasileiro, tudo que o Filipão já fez, não só no Brasil, mas na Europa também, é uma carreira gigante, todos os títulos que conquistou, Libertadores, Copa do Mundo, mas eu estou falando que no aspecto tático, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando o Flamengo via o seu rival com um treinador obcecado na questão tática, né, na formação do time, no olhar para o adversário e saber como eu vou encarar esse jogo e tal. Eu acho que dessa vez o técnico mais preocupado com essa questão está no banco do Flamengo.
Eu acho que o Dorival é um cara que se preocupa mais com isso, que tem isso mais forte no seu DNA de treinador do que o Filipão. Claro que o Filipão tem o jeito dele de jogar, um jeito absolutamente vitorioso. Tem inúmeros outros méritos que inclusive fizeram com que o Atlético chegasse à final da Libertadores e faça também uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas esses méritos não são principalmente, eu diria, os méritos da questão tática, do olhar apurado em relação ao adversário e tudo mais. Então acho que esse é um ponto interessante para a gente analisar também, fazendo a comparação com o que houve no ano passado. Pode ser que o Dorival não esteja perto do Jorge Jesus, para mim não está, olhando para o trabalho que os dois fizeram, ele não está perto do Jorge Jesus, mas é um cara que tem uma preocupação de olhar para o outro, de olhar para o adversário e talvez até tenha alguma dificuldade, como o Fábio Luciano falou, por conta das dúvidas que o Filipão tem colocado aí em relação à escalação do time, mas acho que é um aspecto interessante também da gente olhar e respeitar para o trabalho e para a carreira que tem o Dorival Júnior. Ô, capitão, quer acabar aí essa questão do Dorival estar mais perto do JJ? Eu acho que está bem esclarecido. Eu acho que o JJ, assim, com relação ao Dorival e o Renato... Eu acho assim, Dorival e o Renato. Respeito muito o Renato, mas como todos falaram, acho que o Dorival tem mais repertório. Eles têm o mesmo mecanismo de conduta no dia a dia, de ambientação, mas o Dorival, o prazo dele é maior. O Renato, com esse jeito boleiro dele, eu concordo com o Jean, tem meio que um prazo de validade. Isso cansa uma hora o jogador. Sim. O Dorival, eu acho que o trato é mais tranquilo, acho que esse tempo ele perdura um pouco mais. E com relação ao Jesus, eu acho que aí o Jesus leva uma vantagem. Com relação com relação à carreira, mas ao que ele apresentou no Flamengo. Aquele Flamengo era um Flamengo que tinha muita intensidade, muita sede de vitória, era um Flamengo que encantou a todos. O Dorival, ele encanta, mas é um time preparado. Aquele Flamengo do Jorge Jesus, ele encantou a todos. Então, todos paravam para ver aquele Flamengo. Após esse molde ser feito, essa confiança ser criada, aí a gente olha para o time do Dorival ou para o time... O início do trabalho do Renato Gaúcho, por exemplo, no Flamengo, foi muito bom. Goleado, o time jogando muito bem. E depois o time foi perdendo um pouco mais de força. Mas o parâmetro que eu faço é esse, Dani. Eu acho que o Dorival tem mais repertório que o Renato e está um pouquinho ainda distante do Jorge Jesus, principalmente pela novidade e pela intensidade e a forma como o time do Jorge Jesus se portava dentro de campo. Então vamos ver. O cara a cara hoje é do Flamengo de 2019 com o Flamengo de 2022. Mas antes, roda a vinheta aí, tem que pagar a viagem do Jean Oddi para Guayaquil. Isso aí. Boa, tá aí. Tá pensando que o Jean Oddi só viaja de primeira classe. Não é assim, não. É executiva pra frente, rapaz. Aí fica caro o negócio. Bota o cara a cara na tela pra gente que a gente vai desenhar aqui o Flamengo de 2019 e o Flamengo de 2022. Claro que, assim, vão ter jogadores que vão bater com eles próprios, né? E aí, o que é a ideia dessa comparação? É a gente pensar no jogador na temporada em questão. O de 2019 e o de 2022. Porque, por exemplo, se a gente for fazer o Diego Alves e for pensar no de hoje, é o Santos o titular, então a resposta está dada. Exato. Mas o Diego Alves de 2019 agarrou mais ou agarrou menos do que o Santos na temporada de 2022? Quem começa? Eu fico com o Diego Alves. De temporada, né? Estamos falando de 2019 contra 2022. Eu respeito o Santos, a importância, a confiança que ele trouxe para esse elenco na posição aonde o Diego Alves não conseguiu mais entregar, aonde tinha uma instabilidade do Hugo. Então o Santos é um ótimo goleiro, mas o momento do Diego Alves naquele em 2019 foi algo que chamou a atenção e foi muito importante para aquele Flamengo. Eu acompanho o capitão, eu vou de Diego Alves também. Truco, vamos lá. Zé ficou me olhando. Primeiro, né? Primeiro os mais jovens. Então vamos lá no Jean, enquanto vocês estão pensando na mesa. Ô, Jean, você não... Diego, já foi? Diego. E o Jean? Vamos enquadrar. Diego também. Vocês explicaram bem os critérios, não tem dúvida. Diego. Tá. Diego, então, Diego, unanimidade. Vocês, eu queria já dizer que eu vou votar no Felipe Luiz, tá? Tá, eu gosto de gente com personalidade assim. Ô, Jean, então começa você agora, Rafinha e Rodilindo. Acho que apesar da recuperação do Rodilindo, da boa temporada, eu acho que é um jogador que tem que ser respeitado porque sofreu críticas que às vezes para mim passam do aceitável, né? Quando a gente vai criticar um jogador de futebol, a gente tem que olhar só para o que ele está rendendo ou não dentro de campo. Acho que melhorou muito, mas aí eu fico ainda com o Rafinha, porque estamos falando de novo, né? Do Rafinha de 2019. E o Rafinha em 2019 deitou, né? Deitou.
Alguém vai de Seja no Rodinei? campo, seja na experiência fora, né? Controlar alguns egos que tinham no Flamengo naquele momento. A relação do Jorge Jesus também com alguns jogadores. Então, ele fazia esse equilíbrio ali também fora de campo, fora o que ele apresentou dentro. Fora o Tantã, né, Edu? Fora o Tantã, mas assim, já que nós falamos, todo mundo, o Rafinha vai ganhar, eu queria votar no Rodinei só pra fazer essa menção honrosa dessa temporada. Muito bem. Tão boa. E lembrar que naquela Libertadores 2019, uma vez o Rodinei cantou o hino da Colômbia achando que era do Brasil, né? Isso só pra citar que o Rodinei é maravilhoso. Uma vez ele pôs a mão no peito, Edu, no hino, os caras é da Colômbia, ele fez assim. Verdade. Olhou pro Cuejá, ele olhou pro Cuejá e falou, o que você tá cantando? O Cuejá começou a cantar, ele foi junto. Aí ele vai, é meu momento. Rodilindo vai calar a boca de vocês. Parabéns, Não, tudo eu que sei você que tá vai. fazendo. Eu Ele voto é no maravilhoso. Rafinha. Rafinha. E é difícil, hein, Dani? Assim, um pouco de experiência de Flamengo que eu tenho, eu sei o quanto é difícil Pouco, né? um Quase jogador nada. um jogador ser criticado, ser Exatamente. cobrado e dar a volta por cima. O movimento mais natural de Flamengo, Corinthians, alguns clubes, é ser criticado e descartado. Essa retomada, o que aconteceu com ele, com o Léo Pereira, tem que ter muita resiliência, sabe? Acreditar muito no potencial. Então, o Rafinha, a história do Rafinha, em 2019, ela foi quase que perfeita, se não perfeita, no Flamengo, mas o Rodinei tem muito Por isso mérito. que eu votei nele. Justíssimo, acho justa a menção. Começa você então, capitão, já que a posição é sua. Rodrigo Caio e Davi Luiz. Com todo respeito à história do Davi Luiz, a importância dele também de experiência nesse elenco, mas eu fico com o Rodrigo Caio com margem. Zé, Também. Aí eu já vou. quer justificar? Não, eu acho que o Rodrigo Caio jogou mais do que o Davi Luiz. O Davi Luiz ainda não me convenceu, mas eu acho que eu esperava muito mais do Davi Luiz. Acho que ele tem feito bons jogos, mas pela experiência, a forma como ele chegou, eu esperava mais dele. Cadê o Jean Odd? Bota o Jean pra votar aí na tela. Fala, Jean. Eu até acho que o Davi Luiz recentemente ele melhorou, ele está jogando num nível mais alto até do que jogou, por exemplo, no ano passado, mas estou com os companheiros, Tá mais aliás, protegido eu não agora. vou contrariar o Fábio Luciano Não, que escolhendo isso, o já, zagueiro, que eu não isso. vou contrariá-lo, né? Longe Fico com o disso. Rodrigo Caio. Achei difícil, né? Porque a gente vai começar a pensar em como foi o ano de 2019. Isso, a gente... Todo mundo estava no melhor que Claro, pode apresentar. exato. Eu voto no Rodrigo também, só para fechar. É unanimidade? É, unanimidade. Eu acho que é bem lembrado, Dani, porque esse critério, né, assim, vai ter alguns momentos que vão igualar os dois jogadores, mas aí o time de 19 foi absurdo. Então, só por causa disso, você vai começar Pablo Mari e Léo Pereira, para não ficar na aba do capitão. Mas aí não era... Sem pegar cola, olha para frente. Não, eu votaria no Pablo Mari, porque o Pablo Mari, pelo todo dele, também ele chegou para dar essa experiência. Com a chegada do Pablo Mari, o Rodrigo Caio também elevou o seu nível, então eu acho importante, e está aqui o Capita que jogou tão bem nessa posição, o zagueiro bom é aquele que joga por ele e melhora o do lado. Tem uns caras que eles vêm, o zagueiro, dá desespero no do lado, não é? Muito bem. E eu acho que juro, não Observação tem? perfeita. Não tem zagueiro que você muito. jogou do lado, você fala, meu... E isso tem aqui aqueles pode- que dão uma segurança danada. Não fala, você vai ficar por último. É que tem zagueiro que você tem que marcar o companheiro, mas o atacante é o companheiro. Por isso que eu vou votar no Pablo Mari. Mari, então, Zé. Pablo Mari. Pô, vocês não vão nem levar em conta a evolução do Léo Pereira, a recuperação. O capitão deu a dica ali de Era como isso, é né, difícil. Dani? Calma, não fala, capitão. De como é difícil num time como o Flamengo, Jean, você dá a volta por cima, você ser descartado pela torcida, pelo treinador anterior. E aí você vem, se recupera, fica sólido do lado de um Davi Luiz. E aí, Jean? Pois é, Dani, o problema é que vale mais ou menos o discurso feito para o Rodilindo, né? Quer dizer, o Léo Pereira, de fato, ele conseguiu dar a volta por cima, ele tem jogado bem, mas eu acho que o Pablo Mari jogou muito naquela temporada especificamente. E aí acho que o nome do Pablo Mari serve para mostrar o quanto aquele time funcionava bem do ponto de vista coletivo também, né? Porque é um jogador que depois foi para a Inglaterra, passou por 2 clubes, vamos dizer, desceu de patamar na mudança do primeiro para o segundo, hoje está no Monza, né, um time recém-promovido à primeira divisão italiana, então acho que a grande atuação, a grande temporada que teve o Pablo Mari teve a ver também muito com o que aquele time jogava, com o que os companheiros também permitiam que ele jogasse. Mas na comparação dos dois, apesar de fazer essa menção que você fez ao Léo Pereira pela recuperação e tudo mais, eu fico também com o Pablo Mari. E aí tem uma coisa, né, capitão? Talvez o Léo esteja na melhor fase dele no Flamengo, mas o Léo no Furacão também teve um degrauzinho acima ali. Eu acho que ele está bem próximo, Dani. Assim, eu acho que no Atlético ele tinha mais confiança, não tinha tanta cobrança e responsabilidade
como se tem no Flamengo, até pelo momento que ele viveu também, mas o momento do Léo é muito bom. Assim, ele erra muito menos ou quase nada perto do que ele errava, ele tem confiança, ele tem um bom passe, a gente fala muito sobre isso, né? Ele tem um bom passe, uma boa saída de bola, é um zagueiro que tem velocidade também. E, assim, em cima do que o Jean falou, a recuperação dele, assim como o Rodinei, foi fantástica no Flamengo, não é fácil, mas eu fico com o Pablo também. Ele estava em casa achando Só que para deixar claro, eu também, tá? Eu acho, Agora a gente começa a ter jogadores daqui para frente que vão se igualar, né, em posição, mas talvez não em temporada. E agora eu acho que são as posições mais difíceis, são as que os jogadores não mudaram. Jean, eu vou começar com você, esse Felipe Luiz versus Felipe Luiz. Pensando no que ele ofereceu em 2019, no papel que ele teve naquela conquista e no que ele desempenha hoje dentro desse Flamengo. Eu fico com o dessa temporada. Eu acho que o Felipe Luiz tem jogado muito bem, tem jogado em altíssimo nível. É um cara que também, assim, acho que ele é importante numa série de fatores extra-campo. Provavelmente já era naquele momento, mas é claro que quanto mais tempo você passa no clube, você passa a poder colaborar mais, um cara com a inteligência dele, com o potencial dele. E é engraçado, né? Porque acho que o 2020 dele, 2021 dele, não foi dos melhores, né? Então a gente não está falando de um jogador que, de repente, fez uma grande temporada passada e... Para quem imaginava que era uma questão de idade, vamos ver até onde vai o Felipe Luiz, eu acho que ele melhorou e que ele tem feito uma belíssima temporada e por isso eu voto no de 2022. Eu acompanho o Jean e é curioso, né, porque está com 37 anos, o Zé fica falando aqui da geração de 85, que é problema no Flamengo. Ele perdeu a posição da gente. Não, e ele é o símbolo, né? Ele é o símbolo dessa geração e que ter 37 anos num time como o Flamengo, com a inteligência que o Davi tem também, que o Felipe tem também, né? A gente tem que fazer essa ressalva. Mas eu sempre defendi essa geração, né? Porque ela ficou rotulada por causa de um gol. Você acha que ele está melhor agora ou que ele... Não, eu sempre fui muito fã do Felipe. Eu acho que ele teve alguns altos e baixos, mas eu sempre gostei muito da forma dele jogar. Porque com a bola nos pés ele é muito inteligente. Muito inteligente. E tendo que marcada, né? Hoje em dia o futebol é muito intenso, a parte física é muito forte. E aí nada contra o Felipe, mas assim, você com 37 anos é impossível você apostar a corrida com um menino de 20. Por mais que você Mas você fica com o de 19 ou o de agora? Por mais que você tenha... Não, eu fico com o 19 de agora também. Não, Zé Elias, tem que escolher, vai estragar a brincadeira. Joga com os dois. Eu jogo com os dois. Bota dois laterais esquerda, ele dobra a lateral esquerda. Se é pra falar, o Felipe Luiz de 2019... Porque, 19? Eu gosto assim, ainda mais do de agora, depois dos altos e baixos. Se eu pudesse ampliar a discussão do Zé e essa análise, diria, eu quero o ataque do 19 e a defesa do 22. Mas como não pode fazer essa junção, porque Felipe Luiz de 22 é tão inteligente que ele não tem a velocidade do 19, mas ele se guarda, não é que ele se guarda, porque as pessoas quando a gente fala... Ele só sobe na boa. Na boa e outra, Dani, o nível de inteligência para posicionamento dele é absurdo. Você pode ver que nunca ele está na enrascada de... o cara que vai tentar dar o bote está correndo sempre atrás do ponta. Ele é um cara que consegue estudar o posicionamento e encurta a trajetória ali, encurta caminho. Mas eu, nessa história toda, por esse mérito, eu vou votar no de 22. Então levou o de 22. Mas fala, capitão, fecha aí você. Eu também com o de 22, Dani. E também uma retomada, né? Porque quando o Dorival chega, só para fazer essa observação, quando o Dorival chega, o primeiro jogo é contra o Internacional de Porto Alegre, o Felipe Luiz na esquerda. O Flamengo perde o jogo, acho que de 3-1, e aí parece que acabou, né? Todo mundo fala, não dá. Realmente ele colocou os caras, parecia que tinha colocado alguns caras para mostrar que não dá. Sim. Então, assim, eu vou tentar, mas vocês vão ver que eu vou precisar fazer algumas mexidas, sem mexer com o bom ambiente. E aí o Felipe Luiz perdeu um pouco de espaço após aquele momento, conseguiu retomar, e hoje é um Felipe Luiz que, na minha opinião, também pela experiência, pela importância no time, atua melhor até do que aquele de 2019. Ó, que curioso, né? Bem. O primeiro a entrar de 2022 foi o primeiro jogador que não foi mexida a posição. José Elias Moedim Júnior. E a posição dele? William Arão ou Thiago Maia? É dele. Eu acho essa difícil a beça. Talvez a mais difícil quando não é o mesmo jogador. Não sei, olhei para baixo ali agora também, hein? Eu gosto muito do Thiago Maia. Eu acho ele tá jogando demais. Só que o Arão tinha um negocinho a mais que o Thiago. Ele fazia gol.
E isso aí faz a diferença nessa comparação. Bola parada, o Arão era perigosíssimo, chegou a fazer alguns gols importantes para o Flamengo. Em termos de função, o William Arão, ele surpreendeu a todos, porque todo mundo estava acostumado a ver o Arão fazendo um segundo volante, que era o box-to-box, como gosta de falar o Capita, né? Um box-to-box, jogador moderno e tal. Capita não usa aí quando usa viés de alto, já ouviu você falando quando o JJ, né, puxou para primeiro volante, todo mundo ficou apreensivo. E ele foi muito bem, porque ele se antecipava. Ele é um jogador lento, ele não é um jogador, ele não tem a mesma força física que tem o Thiago. Não tem. Só que a inteligência dele em se posicionar era fundamental. Então, antes da bola chegar, ele já antevia a jogada, já se posicionava, roubava essa bola e dava sequência. Eu acho que eu acho o Thiago mais técnico que ele. Então, mas aí são os detalhezinhos, sim, né? Eu acho que assim, o Thiago, ele consegue cobrir uma zona de campo que o Arão não cobria. Porque o Thiago, ele faz a gente fala, né? Da Dani querendo votar no Thiago é maravilhoso. Ele faz aquele... Não, eu tô pensando. O limpador aqui de para-brisa é impressionante. Como ele consegue cobrir uma zona de campo que é... Poxa, é o box-to-box e o side-to-side, é isso? Ele faz ele marca muito bem, né? Agora fechou. Mas eu acho que o Arão, nesse quesito aí, como eu falei, nesses pequenos detalhezinhos, eu acho que o Arão tá à frente. Não sei, eu vou em Guayaquil porque, de repente, o gramado próximo ali, o calor da partida. Não sei o que está acontecendo no estádio agora. Vai, Jean. Primeiro, preciso dizer, Dani, que na hora que o Zé falou, como diz o Capita, box to box, eu tinha certeza que ele tava zoando, mesmo sem olhar pra cara deles aí, né? Sai, não sou eu. Eu te poupei aqui, Jean, porque anímico no futebol 90 também não pode. Ah, tá bom. É bom saber. Mas, de qualquer maneira, Thiago Maia e William Arão, eu acho que, de fato, é uma escolha difícil, mas acho que não só pelo motivo que o Zé citou, e também porque o William Arão, de alguma maneira, passa por essa retomada, né, que a gente já falou, pela qual o Rodinei passou, pela qual o Léo Pereira passou. Eu acho que o William Arão também conseguiu isso naquele Flamengo de 2019. O que ele apanhava, o que ele era criticado, era um nível muito, muito pesado. Talvez até mais do que Léo Pereira e Rodinei, né? Ou mais ou menos no mesmo nível. E ele conseguiu se tornar uma peça fundamental daquele time espetacular. Então, eu também voto no William Arão. Capita. Então, Dani, eu fico com o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago é mais técnico. As movimentações do Thiago são interessantes também. Eu concordo com o Zé com relação aos gols que o Arão fazia, isso é muito importante, a importância que ele tinha no Flamengo, mas alguns gols até salvaram o Arão, né? Então eu acho que ele errava mais do que o Thiago Maia erra, por exemplo. Um passe, uma saída de bola, uma recomposição. Apesar de ter feito muito bem aquele Flamengo, o Jorge Jesus ter achado uma posição para ele, o Jorge Jesus ter pego no pé dele demais, aí criado um outro jogador. Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Aquilo mudou a vida do Arão. Tá jogando no Fenerbahçe hoje, tá jogando bem também. Começou meio instável, mas agora tá conseguindo o seu espaço lá como titular. Mas eu gosto muito do Thiago. Eu acho que o Thiago erra menos do que o Arão e oferece mais ao Flamengo. Vou ler uma mensagem aqui, ó. O Deja Vu fala assim: parei com vocês. Se o Arão estivesse no Flamengo, o Flamengo não estaria na final. Calma que também não é Como assim. É o nome dele? Mas ouvindo a voz da torcida, eu votarei em Thiago Maia e Eduardo de Menezes vai desempatar. Como que é o nome dele? Deja Vu. Deja Vu, olha, lamentavelmente, Deja Vu, você está falando de um dos maiores vencedores na história do Flamengo. Isso é verdade. O Arão, ele ficou bastante de números de títulos, ele tá lá na Não enrola e desempata. Não, eu acho o Thiago Maia um excelente jogador, mas por isso e pela situação que citada pelo Capita aqui em relação a atletas que tiveram que ter resiliência, eu vou votar no William Arão, porque acho que é muito hoje o Thiago Maia também, pelo mérito dele, pelo time estar encaixado, a evolução dele, ele deslancha mais em virtude do cenário e da habilidade dele, do talento dele. Mas o Arão teve que... Ô, Dani, você já imaginou? O time todo é campeão, aí 10 aí o mas apesar do... Não é apesar do Arão, o cara é um vencedor, o cara entregou, sabe? Porque a gente no futebol e a torcida gosta muito de rotular as pessoas.
O time foi campeão, mas tinha uma seleção. Mas tinha também o fulano. Não, não é isso. O Arão tem um baita mérito naquele time, na campanha do 19. Por quê? A gente vai lembrar e vai começar a falar do meio pra frente? A torcida do Flamengo tá botando mensagem aqui. Marcos Loureiro, Thiago Maia infinita melhor. O Dom Ratão, essa parada, Arão é fraco demais. A torcida do Flamengo, capitão. O Flamengo também ficou com essa última imagem do Arão. Ele começou a errar mais. Exatamente. Capitão, eu sempre falo Aliás, o seguinte. ô, Dani, eu sempre falo o seguinte, só pra passar pro Jean. A torcida do Palmeiras... Era pro Arão tá ali, Thiago Maia o quê? Vocês lembram disso? Era pro Thiago Maia tá ali. Arão Lá, os números só eram fazia 140 jogos pelo Palmeiras, merda. 80. 100 pelo Flamengo. Aí o que acontece? Ninguém gosta dele, mas os treinadores gostam. Onde que o Jorge Jesus levou o Arão pra jogar? Se ele não gostasse do cara, os caras não entregassem. Lógico, mas a torcida queria o Thiago Maia aqui. Perdemos, capitão, perdemos. O Arão levou. Fala, Jean, pra gente ir pra próxima posição. Não, só rapidinho que assim, eu acho que acontece com o Arão, o que pode acontecer também com o Léo Pereira, com o Rodinei, por mais que eles tenham se recuperado. Aquele cara cuja torcida pega no pé demais, que tá marcado e tal, ele pode até se redimir, ele pode até ter uma boa temporada, ele pode até ser elogiado em momentos pontuais, como foi elogiado o Rodinei por ter feito o gol do título da Copa do Brasil na disputa de pênaltis. Mas é assim, cara, é um erro. É uma falha que volta tudo para cima deles e, inclusive, mesmo depois da saída, você vê que a coisa permanece, a coisa fica ali. Acho que o Arão ele foi, de certa maneira, injustiçado. Acho que foram muito pesadas as críticas em cima dele durante um longo período e ele foi, sim, importante para as conquistas que o Flamengo teve, inclusive as de 2019. Então começa aí, Gerson João Gomes. Essa é mais tranquila, né? Bom, aí o João Gomes talvez seja a grande novidade, né, é o grande achado do Flamengo, porque até um cara que sai um pouco dessa lógica que tem sido a lógica do Flamengo nos últimos anos, de poder comprar, contratar e colocar os jogadores mais renomados. Então, o João Gomes está jogando num altíssimo nível, está jogando muito bem. Mas o que o Gerson... Mas não dá para... Essa disputa acaba sendo injusta, acaba sendo cruel com o João Gomes, porque o Gerson jogou muita bola, eu fico com o Gerson. Com todo respeito ao futebol do João, vocês sabem aqui que eu gosto muito do João Gomes, mas eu acho que esse aqui... Não sabe? Não. Então, peraí, que o dono do meio campo aqui... Desespero, né? Que joga, não joga... Não sei. Mas continua. Não, é porque eu achei que ia ser unanimidade, eu gostei. Não, só... Seu voto? Meu voto é pro Gerson. Só fiz bagunça aqui, é isso? Um pouquinho, mas meu voto é pro Gerson. Entendi o que o... Alguém vai de João Gomes? É o agitador, né? Eu entendi que o Zé quis citar. Primeiro que você tá muito anti hoje, Dani. Eu queria fazer essa... O fã de esportes notou que você tá anti-Flamengo. Anti o quê? Flamengo, né? Anti-Flamengo. E faz sentido. O torcedor, ele não mente. A voz do povo é a voz de Deus. Agora, você tem mensagem aí, tem isso? uma aflição em relação ao João Gomes, tem, né, Zé? Inclusive, eu tenho uma amiga muito próxima que ela sempre quer no bola de prata, pede na seleção o João Gomes, mas eu acho que o Gerson entregou mais. Não, aí não tem discussão, a gente pode partir para Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro, eu vou começar com você, Edu, essa. Então, eu estava pensando aqui sobre essa posição justamente. E aí eu vou votar no Everton Ribeiro de 2022. Sabe por quê? Porque acho que tem um ponto que pode desequilibrar essa... Então, tem um ponto que pode desequilibrar. E aí eu vou citar meu argumento e aí vocês podem se apegar aí. Vou jogar essa boia aí. Eu posso votar no Everton Ribeiro desde 2017? Porque é o seguinte, o Everton Ribeiro... O Zé não pôde, né? O Everton Ribeiro... O Zé não pôde com o Felipe Luiz, né? Mas o Everton Ribeiro de 22 tem uma coisa chamada seleção brasileira, né? Que em 19 ele tava ali, por isso que eu vou ficar com o de 22, porque ele vira um cara que é solução para o Flamengo e tá na lista do Tite aí como uma provável possibilidade, com uma possibilidade, capitão, melhor dizendo, de ir à Copa do Mundo. Eu vou ficar com o de 19, Dani. Não pegou a minha boia, então? Não peguei. Tá, mas eu entendo o argumento da seleção. Acho que o Everton de 2019, ele foi regular, ele foi perfeito, ele foi um cara que rendeu um alto nível. O de 2022, ele teve altos e baixos, né? A gente questionou muito em relação à titularidade. E hoje é um novo Everton Ribeiro, após a chegada do Dorival. Ele se reencontrou novamente ali pelo lado direito. Joga muito bem, é importante para o Flamengo, 19, mas eu fico com o de 19. 22, 19. E já 19. pode colocar o outro também aí, 22. Mas aí já vai adiante. Próximo. Sabe, aí Calma, não, aí calma, não estraga o negócio. Jean, Everton... Ih, peraí que eu tinha que ter votado antes nessa. Se você votar, eu me lasquei. Vai, pega minha boia. Vai.
Não, porque eu discordo. Eu tô querendo votar por último, mas eu tô me arriscando aqui. Vai, Jean, 19 ou 22, Everton Ribeiro. Cara, esse eu acho, pra mim é o mais difícil, até aqui a escolha mais difícil, porque é um cara sempre irregular, é um cara que sempre foi um coadjuvante, vamos falar a verdade, é uma das estrelas, mas é coadjuvante entre as estrelas. Eu acho que eu fico com, até por ele ter passado, ele foi criticado. Tinha muita gente querendo que ele saísse do time no começo desse ano, no começo da temporada. Ele foi bastante criticado. Inclusive, criticaram o Tite quando o Tite o convocou. E ele melhorou demais a partir dali. Não que ele merecesse alguém querer que ele saísse do time, mas ele melhorou demais a partir dali. E por isso eu acho que eu voto no de 22. Mas acho muito difícil. Ô, Jean, muito obrigado, Jean. Chegou o momento que a gente tanto esperava há Não, e o Jean nem fez de propósito. Há 3 temporadas, há um ano de Muito programa. obrigado, Jean. Então, eu confesso que um pouquinho eu fiz, sim, Dani. Obrigado. Olha eu aqui Obrigado, Jean. menosprezando a capacidade de Jean Oddi de se adaptar ao futebol 90. Desempata. Cara, olha aqui, o poeta da Fiel me manda uma ajuda. Ele fala, o Everton tem 9 gols na temporada. Em 19 ele fez 6. Deu 14 assistências em 19. Agora ele deu 10. Ele tem mais gols e menos assistências. Vai, Dani, não Cara, eu enrola, acho muito difícil Depende porque... muito da função que eu tô no campo. É mesmo. Entendeu? Porque o Everton, pra mim, ele é regular e ele é injustiçado porque ele tem uma função tática muito importante desde que ele chegou ao Flamengo. Então, vou mandar um beijo pro Totói, que é o filho dele, que é a coisa mais linda do mundo. E vou ficar com o Everton Ribeiro de... 2017. Responde! Ele enrola, gente! 2019. 19. Fiquei com o de 2019. O Arrascaeta, o Zé já começou aqui, 2022. já votou no de 22. Eu vou deixar o Jean por último nessa, então. Capitão. 22 também, Dani. O Arrascaeta, ele também mantém uma Mas regularidade. por que eles são fácil Ele assim? porque eu acho que ele está mais decisivo. Eu acho que em momentos que o Flamengo Amadureceu, não teve, não teve o Gabigol na sua melhor forma, ou sei lá, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta sempre teve ali É para que o ajudar. Arrascaeta está em evolução, né? Sempre Diferente do pra Everton, falar. que é Muitos jogos o constante. Flamengo não jogou bem, e o Arrascaeta, com o gol do Arrascaeta, o Flamengo venceu. O Paulo Souza ficou Paulo um mês Souza. a mais. O Paulo Souza ficou um mês Só do a Arrascaeta. Arrascaeta. É Paulo Souza ficou verdade. um mês a mais por Então, causa do só por causa Arrascaeta. disso, a gente Muito devia bem, votar no de 19. Não. O Paulo Souza até mandou uma mensagem. Vota nesse de 22. Não que enrola, segurou, Eduardo. Que ele já tava com os Nosso tempo caixas está todas escasso. prontas. Tem qual celular? De contato? Vai. Ou... O Bombinha? O de contato ou de contatinho? Nesse assunto, Hein? não fala sobre Vamos evitar. Vocês ficam alegando, dizendo, Pode sair, não sugerindo que eu tenho um Uma bombinha. pessoa não eu só pode vir tenho com um dois. bombinha ao vivo. Se não votar, eu vou começar a pegar o celular dos contatinhos Pelo aqui, hein? amor de Deus, eu não tenho isso. 19 ou 22? Para, eu sei que 22. 22. Então já levou o 22. acelerou, O foi Jean só vai pra nessa bombinha também? vermelho. Só pra constar, Jean Uma Oddi. gota de ô, Dani. suor, assim, pelo... Sim, eu acho que se perguntassem hoje para um torcedor do Flamengo qual jogador você não quer que fique fora da final de jeito nenhum. Para mim, acho que o Arrascaeta ganharia certeza. essa enquete. E Em talvez 2019 em 19 você não, tinha né? Gabigol, você tinha Bruno Verdade, Henrique. é um bom ponto. Então por isso eu voto no de 22. Tá bom. Então até agora nós temos Bombinha fica no porta-malas. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, o Felipe Luiz de 2022, William Arão, Gerson, Everton, Arrascaeta, Revele seus palpites. o Arrascaeta de 22, Bruno Henrique de 19, Gabi de 22. Eu acho difícil, mas eu vou abrir essa com o Bruno Henrique de 19. Eu acompanho a relatora. O Gabi se reinventou, ele está jogando muito, ele tem uma função muito importante nesse ano. Eu não estou desmerecendo em nada toda a adaptação dele, mas em 19, se não fosse Essa daí é... o Bruno Henrique, o Gabigol não tinha sido o Gabigol. Então, o meu voto é no Bruno, do Zé também. Jean, não, vai, capitão. Tanto que ele foi o melhor jogador, né? Sem meias palavras, né? Sem muitas explicações, né? Que você já explicaram. Eu fico com o Bruno Henrique também. Difícil. Edu. Eu também. Bruno Henrique, para mim, o melhor jogador do time de 2019. Eu acho que eu tô nessa do Jean também. Eu também, mas eu posso Então- votar no Gabi só pra fazer uma menção honrosa. Não vai fazer média aqui não. Porque ele lançou um videoclipe, né? Ele é tá cantor bom, agora. entendi.
Um abraço para Papatinho, Não, mas tá que estava bem, junto tá com jogando ele. Essa eu acho que, assim, é porque parece que a gente está Não, Bruno injustiçando o time de agora, mas é porque, mais uma vez, né, a gente olhando o time de 19, porque- você não colocar o Gabriel de 19 também é uma heresia. Então, acho que não dá nem para abrir com toda a menção ao trabalho do Pedro. Vocês discordam? Alguém discorda? Jean quer fazer alguma ponderação daí? Aí Gabigol e Pedro? Pra mim é Gabigol. Não, para mim também. Gabigol. Eu fico Jean- com o Gabigol também. Não, acho que não tem que fazer ponderação. Até pelo que ele de fato ganhou, né? O Pedro entrou na metade da temporada, tá jogando de maneira absurda, mas o Gabigol foi a temporada inteira Para de de maneira tirar. talvez mais absurda ainda. Então, Gabigol de Eu queria 2019. manifestar aqui minha nota de repúdio em relação à movimentação do Everton Ribeiro. Toda hora no nosso campinho fica indo e voltando de 19 e de 22. Você fica mudando o seu voto. Aí você vota em um e vota no outro. Aí, sabe, não dá pra saber Calma qual que a você vai gente não escolher. tem mais uma posição aqui para. Qual que nós tínhamos votado? Já esqueci. O Everton foi de 2019, né? Ali tá o de 22, é isso? Não, foi o de 22 que ganhou. Não, foi o de 19, a Dani Ali, votou no de é, 19. então, ali problema. tá o de 22. O importante é jogar. O importante é jogar. Jorge Jesus ou Dorival? Não tem nem como. Não dá. Tá bom, fechamos. Dorival, tem uma final aí pela frente. Vamos ver como é que se sai. Eu já votei, gente. Mas, vocês querem falar sobre Não, isso? não, quero. A gente já falou aqui da proximidade e tal, Cedo de os meus como, minutos. de como seria mais próximo do JJ do que do Renato, mas ainda não está à altura do trabalho do Renato, né? Então só enche aí a tela para a gente dar uma olhada em como é que ficou a seleção entre 19 e 22. O Flamengo fica com o goleiro de 19, o lateral direito de 19, o zagueiro de 19, o segundo zagueiro também de 19, o lateral esquerdo de 2022. Primeiro e segundo volantes de 19, Everton Ribeiro de 22, Arrascaeta de 22, Bruno Henrique de 19, Gabigol de 19 e Jorge Jesus para fechar o nosso cara a cara. É isso. Por enquanto, o time de 19 ainda está à frente. Mas quem sabe, depois dessa final de 2022, o Pedro, por exemplo, não vira um nome que possa ser rediscutido. Solta o Pedro aí. Fala, nação. Mais um react aí, nação, concluído, né? Antes da gente encerrar aqui, né? Eu só queria o seu like aí para tu ajudar o canal, a sua inscrição também. E outra coisa, nesse cara a cara aí, eu quero saber se você concordou com esse time completo aí do cara a cara, da comparação de 2019 com 2022, né? Eu quero saber se você concorda com esse time ou você mudaria alguma coisa nessa escalação aí, desse cara a cara. Eu fiz a minha escalação aqui, na minha opinião. Eu vou falar aqui a minha escalação e vamos ver se vocês concordam aí, né? Minha escalação é essa. Diego Alves, 2019, Rafinha, Rodrigo Caio, de 2019, Pablo Mari também, né? Felipe Luiz, de 2019, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, de 2019, Arrasca, de 2019, BH, de 19, Gabi, de 2019 e JJ, de 2019, né? Então, praticamente, eu peguei o time todo aqui na minha visão, né? O time todo de 2019, tudo que apresentou em 2019, né? Óbvio que o elenco, em geral, o elenco de 2022 é melhor. Só que acho que o de 2019, o time, o futebol que o Flamengo apresentou durante um certo tempo, manteve uma estabilidade de futebol apresentado daquele ano foi absurdo, né? O Gerson jogou muito, não tinha nem comparação com o João Gomes agora, né? O único jogador que eu peguei desse time agora foi o Thiago Maia, que tá jogando muito. E dá muita consistência ao setor de meio de campo do Flamengo, né? Consistência e proteção. Então, o único jogador de 2022 foi o Thiago Maia, nada além disso, né? Então, eu quero saber a tua opinião aí, desse time aí, né? E agora, voltando a falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, né? O Flamengo chegando O dia tá chegando, falta apenas 2 dias, né, pra final. Todo mundo já tá ansioso já para essa final aí que tá chegando. Flamengo, eu acho... Tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que o Flamengo chega um pouco melhor fisicamente do que a temporada passada, né? Óbvio que o Flamengo tem alguns jogadores no setor de meio de campo que tá mais ou menos, como Vidal, mais ou menos fisicamente, Thiago Maia também, o Arrascaeta com esse problema de pubalgia também incomoda pra caramba, então... E o Varela agora, lateral direito, tá suspenso, mas tem o Rodinei que tá jogando bem pra caramba, vai ser titular. E aquilo, tem o Santos também que
tá jogando bem pra caramba e acabou com aquela inconsistência, né, de goleiro. E o Diego Alves também tá falhando muito nisso da temporada. Então o Flamengo chega muito bem nessa temporada. Se o Flamengo apresentar o futebol que ele geralmente apresenta, não dá para o Atlético Paranaense, né? Mas se o Flamengo apresentar aquele futebol e sofrer com questões físicas no segundo tempo, o Atlético Paranaense pode tirar proveito disso e durante uma bola conseguir um gol como foi o Corinthians, né? Uma bola cruzada lá na área, bola vai pra cá, pra lá, conseguiu um gol e quase conseguiu a virada, né? Óbvio que não teve muita chance do Corinthians, mas tudo bem. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa o like, a inscrição também para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí e tamo junto. Valeu, galera. Deixa o like, hein?